Rock Till You Drop. Olá, aqui estamos começando mais um Rock Till Drop, que maravilha, para falar desse assunto que a gente persegue a vida inteira, que é o bom e velho rock and roll. E para fazer esse programa aqui, como sempre, eu conto com a presença do meu parceiro, que agora que eu quero ver onde é que ele está. Ele está aqui? Não. Onde você está? Para cá? É não, isso? Do outro lado. Ao outro lado. À sua esquerda. Eu conto para fazer o programa, eu conto com a ajuda do meu parceiro aqui, fundador aqui do programa, Gustavo Pereira. É um cara que sabe muito de várias bandas, é uma enciclopédia ambulante do rock, está lá na base do Rock to Drop. E temos mais um amigo nosso aqui que está ali que ele está, tô certo assim? Qual dos dois você quer Edu? falar? O Edu está embaixo de você. Edu. O Edu está embaixo. Está embaixo aqui. Aqui, pô, olha pra cá. Então aqui embaixo. Olha, Edu. Eduardo Garcia, grande Tamo junto aí. também. É outra enciclopédia, sabe um monte de coisa, de banda pra caramba. Conhece Yes, conhece Marília e conhece. Não vou falar a banda ainda, né? É surpresa, não vou falar ainda a banda que nós vamos falar. E hoje nós temos um convidado, mas hoje somos 4 aqui, olha que maravilha, cheio de gente aqui. Temos um ali embaixo, tá certo? Olha lá. É o Alexandre, ou conhecido também por Alê, que é um cara que também sabe muito dessa banda, que eu vou dizer que banda que é, e um breve currículo do nosso convidado. O Edu, não preciso falar mais nada, já apareceu várias vezes aqui, já é o nosso secretário aqui do programa, né, Edu? Mas o Edu é lá de São Paulo, tem filhos músicos, uma maravilha, aqueles quadros do Yes, a mulher dele que pinta, que é uma artista. O Eduardo é um cara sensacional, já falei. E o Alexandre, que está aqui embaixo, não, ali, ele é administrador de empresa, certo? Ah, lá, né? Tá certo? Ah, aqui. Hã? Para lá. Oh, é para lá. Então é o seguinte, o Alexandre é meu vizinho aqui, nós estamos aqui em Bragança, aqui em Itatiba, né, Alexandre? Mora aqui em Itatiba agora, é lá de São Paulo, ele é administrador de empresa, ele é um cara que agora está fazendo gestão financeira aí, e ele conheceu o Edu lá no fã-clube, aquele fã-clube que a gente já falou aqui do Yes, né? O pessoal lá do SAC, né? Do SAC. É um cara que sabe muito dessa banda que nós vamos falar hoje, que é a banda Emerson Lake and Palmer. Os caras aí. Maravilha! Eu não vou falar mais nada. Alex, bem-vindo, apresente-se. Vamos começar essa conversa de boteco sem o boteco ainda, da pandemônia. Vamos lá. Legal. Prazer estar com vocês. Edu, quer fazer uma introdução? Não, eu queria... Bom, obrigado pelo convite novamente, né? Quando vocês falaram de Emerson Lake and Palmer, eu, na hora, já chamei o Alex. Falei, é você que vai fazer o programa lá, que se vira. E, assim, o cara é super fã, conhece tudo, e tem muita coisa boa para falar para a gente aí. O que eu quero dizer é o seguinte, eu até fiz uma pergunta para o Fernando hoje, provocativa, né? Já pensando aqui para o programa. Eu falei para ele assim, não, ainda não. E a resposta, eu sei, o Fernando sabe, você sabe, e os que não conhecem Emerson Lake and Palmer vão descobrir até o final do programa. Eu vou descobrir, então. Eu vou descobrir. Você também. Emerson Lake and Palmer é rock? Está perguntando para mim? Para mim, você está perguntando? Joguei na mesa aí. A resposta que você deu foi genial. A minha opinião é a seguinte, é rock e muito mais. Bem, vamos descobrir agora o porquê disso, né, Ale? Legal, pessoal. Eu concordo, Fernando. O Emerson Lake and Palmer é mais do que rock. Emerson Lake and Palmer é rock, é blues, é jazz, é música erudita, é música de alta qualidade. Na minha modesta opinião, popular é a melhor banda de rock de todos os tempos. Mas para falar de Emerson Lake and Palmer, antes de entrar no Emerson Lake and Palmer, é importante a gente falar um pouco sobre a carreira individual desses membros. Quem é Emerson Lake and Palmer? Bom, Emerson é Keith Emerson, tecladista da banda.
Lake é Greg Lake, que é baixista, guitarrista e vocalista. E Palmer é letrista, né? Pois é. Bem... Cal Palmer é o baterista, percussionista da banda. Mas antes de entrar especificamente em Emerson, Lake and Palmer, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a vida musical individual de cada um dos membros antes de formar esse trio. Exatamente. Da onde eles vieram, né? Eles vieram... Qual o background, né? O background deles. Eles não são nada assim, simplórios, né? Não é que nem o Gustavo falou no outro programa, que juntou um monte de moleque lá e vão tocar junto aí. Eles têm uma baita bagagem na formação musical deles, né, Ale? Exatamente. Por isso até que o Emerson, Lake and Palmer é considerado um supergrupo, porque já vem de uma formação forte anterior à própria banda. Basicamente, o Keith Emerson, tecladista, ele despontou numa banda chamada The Nice. A The Nice é uma banda formada em 67 que tinha como objetivo principal, inicialmente, acompanhar uma cantora norte-americana chamada Pippi Arnold. Então, que fez muito sucesso na Inglaterra, lembrando que o Emerson, Lake and Palmer é uma banda britânica. Mas a Pippi Arnold foi fazer uma tour na Inglaterra e precisava de uma banda de apoio. E aí chamou o Keith Emerson, que junto com mais 3 caras formaram essa banda de apoio. Esses caras eram, basicamente, o Lee Jackson, que era baixista e vocalista, o Brian Davison, que era o baterista, e o David, guitarrista. Eles acompanharam a Pippi Arnold durante essa tour na Inglaterra, e depois, com o final da tour, eles resolveram continuar com a banda, e aí sim como um quarteto. The Nice. Antes era Pippi Arnold and The Nice, e depois ficou só o The Nice. E aí eles gravaram com essa banda, basicamente, aí com a saída do David Olist, depois o guitarrista no finalzinho. Eles gravaram 3 bons álbuns de estúdio, e gravaram também 2, 3 bons álbuns. Maravilhoso, Elegy. Maravilhoso. Gravaram 3, olha aí, o bolachão. Maravilhoso. Olha aí. Gravaram um álbum ao vivo. E aí, ao final de 69, essa banda acabou sendo dissolvida pelo Keith Emerson, que foi integrar e montar o Emerson, Lake and Palmer. E aí, o segundo membro da banda, que é o baixista e vocalista Greg Lake, ele fez parte da primeira formação de uma outra super banda, que eu adoro também, que é o King Crimson. O King Crimson... Há controvérsias. Há controvérsias? Há controvérsias. Não que ele participou da banda, mas que é uma super banda, há controvérsias. Pois é. O Fripp é muito bom, cara. O Robert Fripp que é o calado é um poeta. O Greg Lake fez um grande trabalho. Esse primeiro álbum do King Crimson é muito bom, muito legal. É muito bom. Veja bem, nós não estamos aqui para falar de King Crimson, mas esse álbum é o que eu conheço. A única coisa que eu conheço do King Crimson é esse álbum. Esse álbum, do começo ao fim, ele é muito bom. As músicas são inteligíveis. Elas têm começo e fim, elas são mais deglutivas. E elas têm, principalmente pelo vocal do Greg Lake, elas têm uma cara mais fácil de... mais deglutível, né? O que veio depois eu não... Não, vamos pro Emerson. Mas não estamos aqui para falar de King Crimson. Vamos voltar para o Greg Lake indo encontrar o Keith Emerson para montar o LP, né? O ELP, exato. E aí ele gravou esse primeiro álbum, que é o In the Court of Crimson King, que é maravilhoso, e basicamente metade do segundo, que é In the Wake of Possession. Ele chegou no segundo também? Chegou no segundo. Eu achei que só tinha gravado esse. São 3 eu não sabia também. Ele chegou a... Mas ele já tinha ido embora para encontrar o Emerson, né? Quando o álbum foi lançado, ele já tinha saído. Era uma de estúdio ainda que tinha sido salvo aí, gravado com os vocais do Greg Lake.
E o Palmer, de onde vem? Eu não tenho a menor ideia de onde vem esse cara. Pois é, o Palmer ele veio do Atomic Rooster Band, que é uma banda de rock. É um galo, Atomic Rooster. é o galo atômico. Ah, tá. Né? Ele era muito novinho, né, Ale? Ele era tinha, bem novo. na época do Atomic Rooster, 18, 19 anos. Ele é um Ele é da banda. mais novo, né? Ele nasceu em 50, o Palmer, em 44, o Emerson e o Greg Lake em 47. Pois é. Não dá para montar mais. Essa banda ela é hard rock psicodélica, né? Eu não Exatamente, conheço muito Fernando. dela, não, mas eu fui ouvir essa semana. Ela tem uma pegada no psicodélico, assim, tal, Sim. e ela é meio esquisita, né? Os caras comem no palco. Um negócio... Aquela loucura Valia tudo. 80, né? Final dos anos, É, todo mundo era maluco, né? valia tudo nessa época, né, cara? Incrível. E o interessante é que a gente vai falar do Emerson Lake and Palmer agora, é que, apesar desse clima muito maluco aí, né, existia uma liberdade, assim, de criação. E esse primeiro álbum do Emerson Lake and Palmer, eu estava vendo Take a Pebble agora, né, uma música sensacional. Então, Nada. eles levaram muito a sério, né? Eles não entraram nesse oba-oba Eles levaram muito a sério Lake, né? tecnicamente. Tecnicamente. É o disco da Pomba, esse mesmo, Fernando. Eles começam um disco com solo que tem música com solos longos de piano, músicas de órgão de igreja, né? E, puxa vida, já entraram. Peraí que eu me perdi um pouco. Esse é o primeiro álbum? É o primeiro Esse álbum. aqui É o álbum da Pomba, homônimo. É o álbum homônimo Ah, lançado. o álbum da Pomba. O próprio nome da banda é o nome do primeiro álbum, tá? Exato, é um álbum homônimo. E é interessante que eles já começam, ao contrário, por exemplo, do Yes, eu assisti o programa de vocês falando sobre Yes, que É começou isso aí. que não era definido. Meio perdido, né? O Emerson Lake and Palmer já começa muito definido, o som que Isso. fazer. Eles já começam com um álbum que é um dos melhores álbuns da banda. Foi um álbum que foi assim muito bem aceito na crítica e tem assim músicas maravilhosas como The Barbarian, Knife Edge, e tem também Take a Pebble que o Edu falou, que é uma suíte maravilhosa, vocais, um acústico lindo. Sim. E tem uma das músicas mais famosas da banda, que é Lucky Man, que era uma música assim meio que para preencher o álbum, acabou sendo o single hit da banda. Pois é. Eu esqueci de colocar isso na minha provocação inicial, que eu ia falar. Emerson Lake and Palmer é uma banda de rock. O que eles fizeram além de Lucky Man, From the Beginning, C'est la Vie, né? Porque essas músicas são as mais conhecidas deles, né? Você fala, Emerson Lake and Palmer, C'est la Vie, Lucky Man, né? Então, eu assim, queria trazer isso aí para muita gente conhece esse lado. Você sabe que é isso que você falou Gustavo agora? me falou isso outro dia. O Gustavo foi por É, aí isso- outro dia. Fala, Isso é o que Gustavo. a gente ouve das pessoas o tempo todo, né? Então, Porque isso que Ele eu virou queria pra mim e mostrar falou, que não é. C'est la Vie. Emerson Lake and Palmer é C'est la Vie. Então, olha só. É isso que me afastou de me interessar pelo Emerson Lake and Palmer, vocês acreditam? Eu nunca dei o valor Acredito. da banda, porque eu tava ouvindo Yes, tava ouvindo assim. Eu falei, eu não vou ouvir isso aí, cara. Isso é coisa de AM. Não, mas tem razão. E Então, Gustavo, Não pela música em si. Não, então. essas músicas, elas têm uma coisa em comum, elas são músicas de curta duração, de fácil absorção também, que são baladinhas que põem ao fundo enquanto você está cozinhando, né? Não são músicas mais densas que a banda produziu. Nada a ver, né? Nada Olha, a ver, gente pode contar várias. Eu falei From the Beginning, Lucky Man, né? C'est la Vie, tem mais. Take a Pebble. Take a Pebble. Take a Pebble tem lá uns 3, 4 minutos Take que a o Pebble tem o solo do Emerson depois. o Lake Então, fica afinando o violão lá, 5 minutos afinando o violão. Mas para ajudar a reverter esse conceito, o que você sugere um pedacinho aí desse disco aí para poder mostrar quem são eles, na verdade? Para mim, Pois é. The Barbarian. Começar The Barbarian, né? paulada na Knife Edge também. Knife Edge também é outra. The Barbarian e Edge são pauladas na cabeça. Você sabe, Ale, eu entendo um pouco você, porque eu sou aficionado pelo Marillion, né?
E o Marílio tem a mesma coisa. Ele tem umas músicas aí que tocaram muito em rádio, não sei o quê, que eu tenho shows do Marílio que eu vou, os caras vão só para escutar duas músicas, Kaylee Beautiful. e Beautiful. É isso aí. É isso aí. Destrói a banda aí. Esse currículo Beautiful destrói. Não constrói, destrói. Eu entendo a tua indignação. Não, mas olha, gente, falando sério, a gente vamos falar muito ainda da banda, dos discos que vem. Ei, Bora. eu vou soltar o Barbarian antes disso. Opa! Mano, vai. Isso, por favor, por favor, por favor. É rock, Emerson Lake and Palmer é rock. Presta atenção, Gustavo, Barbarian. Pau no gato! Aí tá provado. Então vamos provando devagarinho que o Emerson Lake and Palmer é rock. E a gente teve, né, Fernando, naquele show de 93, acho que foi, né? A gente chegou lá no Palace, não tinha ninguém, a gente foi o primeiro a chegar lá, não tinha ninguém. Eu falei, ué, será que é Emerson Lake and Palmer cover aqui? Caramba. Mas lotou, foi um baita show. Todo mundo saiu com um sorriso aqui, assim, no estacionamento, nunca esqueça. Foi um baita show de rock, 3 caras, um na bateria, um no baixo e um no teclado, cara. Maravilhoso. Não, e tem um negócio maravilhoso desse show. Nós temos o relato, nós temos a gravação da TV Cultura fazendo reportagem. E eu soube, o Alex, que você estava lá também, aparece a sua orelha lá de lado. Exato, meio de papagaio de pirata passando. Lá também, eu apareço rapidinho também. O Edu estava lá e foi entrevistado pela TV Cultura. Vamos ver essa maravilha desse acervo que nós temos aqui. Maravilha. Olha o gato do acervo aí do Edu aí. Vamos lá. Palace. Assistir ao show é como fazer uma viagem pelo túnel do tempo. Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer se juntaram em 1970 e com isso se lançaram na linha de frente do rock progressivo. Gravaram 9 discos, todos eles venderam mais de 1 milhão de cópias, como Tarcos e Pictures at an Exhibition. No Brasil, as músicas do trio inglês serviram de fundo para muitas aberturas de programas de TV e trilha de novela. Em 1977, o grupo acabou. O rock progressivo dava sinais de cansaço e surgia na cena musical o punk, que era o oposto de tudo aquilo que o Emerson Lake and Palmer representava. A volta do trio e a temporada brasileira é quase como uma bênção para os órfãos do rock progressivo, que juram de pé junto que esse som nunca saturou e que tudo não passa de uma conspiração da mídia. Quantos anos você tinha quando você ouvia Emerson Lake and Palmer? 15, 14 anos, por aí. Por que você resolveu vir ao show hoje? Porque, apesar de eles terem parado de tocar há 15 anos atrás, né, a gente tem sempre a perspectiva de ouvir ao vivo o que a gente ouvia naquele tempo. Aprendi com meu pai. Seu pai que era fã? É. Quantos anos você tem? Tenho 28. E seu pai continua fã do Emerson Lake and Palmer? Tem 65. Você continua ouvindo os discos deles regularmente na sua casa? Só. Quantos anos você tem? Tem 20. Tá com 20? 20. Quem que apresentou você ao Emerson Lake and Palmer? Ah, os amigos do meu pai. Ah, é? Tudo gente quarentona? Ah, sem dúvida. Assisti ontem no Rio, peguei a moto para assistir de novo aqui e vou assistir amanhã de novo. Por quê? Gosto muito, né? Estou esperando há 20 anos esse show. Né? A nossa expectativa... Nessa Pô, época você tinha cabelo, cara. Tinha um monte de cabelo. Eu ia falar isso aí. Era loiro, hein? Era loiro. É engraçado que eu não conhecia É, o Edu. loiro. Eu não conhecia. Não, né? Conheci o Edu depois. Não, né? Ah, é? Olha. Pois é, eu não conhecia o Edu. Olha. Nós éramos... Nesse ano teve show do John Anderson, Steve Hackett também, né? E assim, a gente acabava vendo as mesmas pessoas, assim,
Você acabava, oh, aquele cara estava no show do John Anderson, estava no show do, 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 do Emerson, né? É sempre a mesma galerinha que vai assistir esse tipo de show, né? Edu, era nesse que que a gente estava discutindo um negócio sobre Emerson Lake and Palmer, aí o cara de trás começou a conversar com a gente, era o Kid Vinil. Lembra disso? O Kid Vinil, lembro, Kid Vinil. Ele estava atrás da gente, eu não lembro o assunto, mas a gente estava conversando uma coisa, o Kid Vinil falou, porque eu também acho isso, porque na conversa lá. Foi nessa que a menina da cultura foi entrevistar a gente, o papo estava bom lá. Ela estava só olhando e foi lá entrevistar a gente. Então esse primeiro disco aí, o Alex, eu achei legal você falar isso, eles já entraram com a característica deles ali, né? Se bem que eu acho que vai melhorando, né? Vai melhorando até chegar lá no Brain Salad Surgery, lá no Pois é. Carnival Night. E o próximo eles dão outra pedrada, que é Tarkus, de 1971. Esse é bem famoso, meu. O segundo é o Tarkus, já. Uma longa suíte com o nome do álbum, chamado... Nossa, que é uma fantástica! 18 minutos. Fantástica! Edu, você estava falando do show de 93, para mim foi a maior experiência musical. Oh. Olha aí, ó, o importadão aí. Ó. Para mim também foi incrível. Eu assisti um show do Yes, assim, para mim era o maior show que tinha assistido direto, sem dúvida. Porque é um trio, a gente tem que lembrar que é um trio, cara. É um tecladista, um baixista e um baterista. E aqueles caras fazem um barulho, cara. É uma música incrível. Mas é uma mão esquerda, que teu amigo tentou tirar isso aí, eu tentei tirar isso aí, acabou impossível fazer aquilo. O Tarkus, né? Tarkus é uma suíte longa, maravilhosa, e tem uma coisa muito interessante. Se você entrar no YouTube e lançar Tarkus, você vai ver umas 10 regravações de orquestra de um monte de gente no Japão, com órgão. Eu já vi. Aquela menina. Levando muito a sério a obra, como se fosse alguma coisa que está se tornando erudito. Está se tornando um processo de erudição. Porque é o seguinte, olha... Foi feito em cima da história, né? Dessa história das pinturas do... Como é que ele chama, o Alex? Putz, cara, eu não tenho de cabeça o nome do ilustrador. William Neal. Ele fez essa pintura toda, essa história de alusiva a um tipo de uma guerra com Exato. Meio animais, meio tanques, né? Máquina. E historinha, né? Híbridos, né? E Tarkus inteiro tem a historinha, viu, Gustavo? Então, isso que eu ia perguntar. A banda, ela... entendeu? Cada música é uma história. O Edu falou uma vez que o Yes, o forte do Yes, claro, que é a parte instrumental e tal, que as letras, nada a ver, assim, nada de muito profundo, assim. Profundo. O Emerson Lake and Palmer também é uma coisa assim, uma coisa de ficção e tal, assim, e o negócio é a parte musical mesmo? Eu acho que também é um pouco nessa linha, depois dá uma melhorada com um letrista e a gente vai falar de uns álbuns um pouco mais para legal. Que é o Peter Sinfield, que vem trazer uma densidade maior, uma poesia maior. Mas até aí, por exemplo, letras básicas, o forte era a banda tocando. Sobre esse disco Tarkus, eu acho que Tarkus é uma das maiores músicas do rock progressivo, indiscutível. Porque no primeiro disco tem várias músicas curtinhas, né, legais, tem que a pedra é um pouco mais longo, mas ela é mais folk. Depois tem um solo longo de piano do Emerson. Não é uma suíte tão perfeita assim quanto essa Tarkus. Tarkus é irreparável, né? Irreparável. Teclados, várias camadas de teclados. Sintetizador. Então, uma outra coisa que eu queria perguntar para você, cortando um pouco, é o papel do Bob Moog junto ao Keith Emerson, né, Ale? Já teve essa parceria logo de cara, assim? Total. Bob Moog, quem não sabe, é o cara que inventou o sintetizador. Exato. O Emerson foi o primeiro cara a usar o Moog ao vivo, sem medo de ser feliz e sem medo de desafiar. E não era o Mini Moog. Não era o Mini Moog. Era uma pirâmide. É uma parede, um muro. Exato. Olha a foto aí, ó. Olha a foto aí. Isso é muito louco. E é o protótipo isso daí, né? Isso é o protótipo.
Ele montou, ele fez os arranjos de engenharia. Por isso que, assim, na minha opinião, o Emerson, de tecladistas, é o cara que tinha os melhores timbres. Ele estudava muito timbre. É um cara que sempre acertava timbre. É importantíssimo isso aí. Os deles são impecáveis ao longo da carreira dele todinha. Ele sempre isso é muito importante. Ele é um cara que curtia mexer, curtia montar. Tinha o tal do Mellotron, né? Aquele meio que não tem nada a ver com sintetização, com síntese musical, era outro instrumento. Mas o Emerson testou mesmo, né? Ele foi o primeiro a testar. Lá no Nice ele já começou, né? Umas conversinhas com o Bob Moog, mas depois o Robert Moog chegou à conclusão que ele seria um baita piloto de prova para o que ele estava pensando em fazer, né, o Alex? E aí que não parou mais, né? Foi uma coisa impressionante. Exatamente. Incrível, né? Parceria crescer aqui. Que prosseguiu. E é interessante isso que você está comentando, Edu, sobre Tarco ser uma suíte completa, perfeita. E tem uma coisa engraçada aí de bastidor, né? O Greg Lake não queria gravar Tarcos. Não queria gravar Sério? Tarcos. Uma coisa importante aí, que até o Sala de Surgery, quem foi o produtor de todos os álbuns foi o Greg Lake. E o Eddie Offord, que era o mesmo engenheiro do Yes, também era o engenheiro do Emerson, Lake and Palmer. Era o mesmo engenheiro, as duas bandas. E o Greg Lake não queria, porque era uma coisa muito densa, muito complicada. Ele sugeriu que o Emerson fizesse um álbum solo e gravasse Tarcos no Pois é. Que fofo, que fofo. Emerson, errou feio, né? Como o Emerson não mandava muito na banda, gravou-se e era um álbum e fez. O Emerson não, o Lake, né? O Emerson quis fazer e ele determinou, porque o Carl Palmer também curtiu muito, porque tem muita percussão, tem muita bateria, muita construção de bateria. Não, essa música é um espetáculo, é uma coisa de outro planeta. E uma coisa que a gente deixamos passar um pouquinho foi que, sobre o instrumental, né? Eu como tecladista, eu gosto de saber de teclado que o cara usa, timbres, que nem você estava falando. E a galera que está conhecendo o Emerson também. Ele usava o quê? Usava o Moog, né? Usava muito órgão Hammond também, né? A base do som dele é o órgão Hammond. Então, e faz aquelas performances ao vivo, de tocar de cabeça para baixo, tocar ao contrário, né? Esfaquear e passar. No Nice, Edu, no Nice, ele já começava a bater o órgão Hammond, que depois ele viria usar em todos os shows, aquele que ele massacrava, enfiava a daga e tudo. No Nice, ele já usava aquele, não sabia. Ele já balançava, ele já subia no órgão, tudo. Já veio lá do Nice isso. A faca dava duas notas base com a faca enfiada no meio das teclas. Então, ele fazia isso no The Nice, com duas facas. Então, ele a faca, ele fazia no Nice também, a faca? Não sabia. Fazia no The Nice. Em 69 ele já fazia. Eu sabia que ele balançava, mas a faca eu não sabia. Já tinha ao vivo, no álbum eles eram comportadinhos, mas ao vivo eles trouxeram essa loucura aí daquela época também, né? Ao vivo era bem louco esse Emerson. Edu, eu ouvi muito Emerson Lake and Palmer essa semana. E ao vivo não tem... Assim, é impecável em estúdio, né? É impecável. Agora, ao vivo, nossa, o showzinho dele é aquele Albert Hall, porque o resto eles erram. Claro, né? Porque é muito... Mas se a gente pegar o álbum, a gente vai chegar lá, depois que eles voltaram, na década de 90, né, já era outra banda, né, perdeu. Mas na década de 70 os caras estavam em forma. Aquele disco ao vivo, né? Welcome Back, My Friends, né, Ale? Meu Deus do céu, eles tocam mais rápido que o disco. Tem uma performance alucinante. É interessante que você está falando uma coisa que eu até estava pensando, né, nessa nossa conversa de hoje, que assim, não dá para descartar os álbuns ao vivo do Emerson, Lake and Palmer, que é quando eles mostram realmente tudo que eles sabem. É ao vivo. Então, na sequência, inclusive, tem aquele álbum Pictures at an Exhibition, que é um álbum gravado em 71, que não é um álbum de estúdio, mas já é um primeiro álbum ao vivo deles, fazendo uma regravação de uma obra de um músico erudito russo chamado Mussorgsky.
Exatamente. É. At an exhibition. Quadros de uma exposição. Então, até aí, Ale, no primeiro e no segundo álbum, eles não tinham feito cover de ninguém, né? Não. Tudo autoral. Aí começou esse disco tocando a música, a peça conhecida, né? Sim. Pictures at an Exhibition, uma música conhecida no final dos anos do século XIX. Sim, E a partir daí, é isso, Qual a versão deles lá, né? Bem, não é bem parecida com, mas é totalmente seguindo a linha da música original. E depois eles pegam o gosto, porque daí para frente eles começam já músicas de autores clássicos ou eruditos do século XX, né? E trazem para a banda, né? Exatamente. Esse foi o primeiro disco, a primeira cover que eles fazem, então, né? É o primeiro álbum ao vivo e o terceiro na sequência, sim. E a primeira cover. Exato. Gravado em 71. E a capa desse disco aqui, a capa é o mesmo do Tarkus, aquele William Neal. Maravilhoso. Porque cada música, cada disco, né? Essa peça, cada disco, cada música, cada parte do quadro foi feita em cima de um quadro. Sim, do amigo, aí assim, eu acho que o som desse disco é um pouco difícil, já se torna mais difícil acompanhar. É um disco, na minha opinião, bem mais assim pesado para curtir, para quem vai, né? Mas, claro, a gente vai ouvindo, vai gostando, vai conhecendo, se torna muito natural para quem já ouviu milhares de vezes, e não é a gente. Mas é um disco bem pesado de digerir, assim, bem difícil. O que vai tocar desse aqui, Alex? Então. Um pedacinho de alguma coisa. Tocar? A abertura de Tarkus. Abertura de Tarkus. Maravilhosa. Abertura de Tarkus. Aquela mãozinha esquerda ali. Lá vai, de novo. Pau! Edu, vamos nos encontrar para você fazer essa mão escalada aí que você tem atrás aí qualquer dia. Gustavo. Tá, vou treinar. Eu só entendi Tarkus de verdade quando eu assisti eles tocando ao vivo em 93. Foi só aí que eu tive a ideia, a dimensão do que era Tarkus. Ao vivo é outra história. E eles, nesse show, eles tocaram inteira? Eles No tocaram... do Olímpia, sim. No do Olímpia, sim. Sim, eles fizeram um resumo, assim. Sim. Versão, mas que 18 minutos de suíte não dava para fazer. Pois é por isso que eu perguntei. Não, mas no show do Olímpia, eles tocaram inteiro. Eles tocaram, acho que tocaram. Nós tivemos... Não, no Palace não, Edu. No Palace eles fizeram uma... O que ele está falando? No Palace eles fizeram um resumo. Fizeram. Eles param... Agora, no Olímpia eles tocaram. Tanto que quando a gente teve a sorte, que nós vamos mostrar as fotos aí, de encontrar com eles lá no backstage, primeira coisa que o Rockinho virou pro Kate Emerson falou assim: obrigado por tocar Tarkus inteiro. Lembra? Aí que genial. Sensacional, né? É o que você falou, Alex. 97, eu estava nesse show também, foi em 97. Lembrando que em 93... 93 no Palace, naquela que apareceu aí a imagem do Edu sendo entrevistado, eu fiquei com o peito na barra do palco, em frente ao Greg Lake. Eu levei para casa na noite 3 palhetas.
A gente ficou em frente ao Emerson, lembra, Fernando? A gente foi em frente ao Emerson. Nós somos os primeiros a entrar. Eu falei, vou ficar aqui, né? Não tinha ninguém. Aí tinha uma menina do meu lado. Tinha uma menina do meu lado na grade, né? Ali no palco. Teve uma hora que ele faz um show, lá ele tira o boné assim e põe na minha cabeça. Você lembra disso, Fernando? Aí ele olhou pra menina do lado, lógico, né? Pôs na cabeça dela. Eu falei, meu Deus do céu. Quase o boné do Emerson. Lógico, né? Não, e aconteceu um fato curiosíssimo nesse dia do Olímpia. Porque a gente estava na fila ali do backstage para tentar entrar. Lembra disso? Não sei se você lembra disso. Você ainda estava, Edu. Porque depois que você foi tirar seu carro do estacionamento. Né? Fechava 1h da manhã e eu tive que pegar o carro. Então, e a gente estava numa fila ali para tentar ver se conseguia entrar no backstage, né? Beleza. Aí passa o João para ir, que é amigo do Emerson, né? Eles tiveram um problema de lesão. O João Carlos Martins. A gente estava falando do João Carlos Martins. João Carlos Martins. Tá, então, retomando rapidinho o negócio do João Carlos Martins, que foi engraçado. A gente na fila para tentar entrar no backstage, né? Nós entramos depois por um outro jeito. Mas tentando entrar lá e passa o João Carlos Martins, né? E vai lá para dentro. Aí ficou lá uns 15, 20 minutos e saiu. Quando ele saiu, eu falei, João, tudo bem? Ele, muito simpático que falou, meu cara, tudo bem? E você? Me deu um abraço, me deu uma mão, me deu um abraço. A gente precisa se ver mais. É verdade. E aí ele foi embora. Aí os caras que estavam comigo na frente falaram, se você conhece o cara, por que eu falo para entrar, né? Eu falei, peraí, mas eu não conheço o cara. Isso quer dizer, eu conheço o cara da televisão. Eu só cumprimento. Aí vocês entraram lá, né? Vale um parênteses que nos 2 livros do maestro João Carlos Martins, ele cita o Emerson Lake Palmer e no filme dele também é citado a banda. Legal, hein? Ele tinha uma grande admiração pelo Keith Emerson. Tinha. Eles ficaram amigos por causa do problema que eles tiveram, né? Exato. E você viu que não sei se Exatamente. Sabe, o João Carlos Martins está tocando novamente graças a uma luva que eles desenvolveram agora. Imagine muito se legal. O Emerson pega um negócio... Esperasse um pouquinho mais. Que coisa triste. É interessante também que, só para vocês saberem, eles se conheceram pouco antes de 72 e aquela música Toccata do Brain Salad Surgery, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é inspirada justamente no Alberto Dinastera, no concerto número 1 para piano, que foi o que ele viu o João Carlos Martins tocando. Olha isso, que legal. Disso. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Por isso que tem Toccata, que é a segunda música do álbum Brain Salad Surgery, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora a gente vai entrar no Trilogy. Esse foi o primeiro disco de rock que eu comprei, rock progressivo. Eu cheguei na loja, comprei esse disco, mas aí comecei a tocar, pensei que ia tocar bata rocão, guitarra, começa com os barulhinhos lá, mosquitinho assim. Eu falei, que é isso, pô? Os 3 cabelos. E uns tamborim, e uns tamborinzinhos assim. Eu falei, meu Deus, que é isso, né? Não, mas aí foi um baita, foi amor à primeira vista. Olha lá. Pretenso tecladista, né? Caiu o queixo. Esse tem aquela Hold Down, né? Que é um Hold Down é rock. É sensacional. Vamos lá, Lu, desculpa te cortar. Fala desse disco aí. É interessante esse disco. Para você que gosta de capa, Fernando, quem fez foi aquela empresa Hipnosis, que fez o Pink Floyd. Dark Side of the Moon. Going for the One pro Yes. É o Hipnosis. Que legal, não sabia disso. Muito bonita essa capa, né? Muito bacana. Essa capa é muito bacana. Legal. Vale a pena dar uma olhada nessa capa. Internamente também super bacana. É aquilo que a gente falava, né? A gente não conhecia os caras, né? Ficava olhando na capa assim, né? Eu desenhei, esse cara é o Emerson, esse cara que toca isso, esse cara toca. Exato. Grande problema. Esse tinha foto. Esse é brasileiro. Ele ainda abria, mas ele sabia é uma versão. Nossa, eu nunca vi isso. A importada é colorido por dentro. Nunca vi. E é interessante que aquela música From the Beginning, que é a outra balada desse álbum, que tem também rock, que tem Hold Down, tem Trilogy, tem The Endless. Nossa!
que é de matar também. Aquela Abaddon's Bolero, né? Que ele começa devagarinho. Maravilhosa. Ele começa devagarinho, assim, e vai crescendo, Ravel, né? Exato, uma homenagem ao Bolero de Ravel. Que versão maravilhosa, sinfônica, na abertura do show em 77. Então, aí eles botaram o pé definitivamente naquela mistura, no mais, né, que o Fernando bem definiu. É uma banda de rock. Quem vê o Emerson Lake and Palmer ao vivo não tem a menor dúvida que é uma banda de rock. Só que os caras foram além, né? Eles conseguiram trazer um eruditismo na música deles absurdo, né? E esse disco é um disco, assim, perfeito, na minha opinião. Perfeito. Não tem música perdida. Muitos fãs acham que é o melhor álbum da banda. O Tarkus, desculpa eu ler, o Tarkus, por exemplo, o lado B, é muito, na minha opinião, muito fraco em relação, porque tem Tarkus, né? Você ouviu o Tarkus, vai ouvir o quê? Esse não, esse já é completo. Esse já é completo. Esse álbum, de ponta a ponta, ele faz sentido. Muito bem. Gustavo, tem uma coisa interessante nesse álbum, que é o seguinte, talvez seja aí um marco que define que ou você ama Emerson Lake and Palmer ou você odeia. É meio que o divisor de águas nesse álbum, Gustavo, porque assim, quando eles definitivamente embarcam nessa coisa do erudito rock, o rock erudito, e que agradou muita gente, mas que também fez muita gente torcer o nariz. Entendi. E pelo que eu estou entendendo, é um álbum atrás do outro, ano após ano. Ano após ano, os caras, o Emerson era uma usina de criatividade. Eu estou percebendo aí, pelo que vocês estão falando, a diferença não é... São obras complexas, mas feitas em curto período de tempo, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Sim. Nesse disco, o que acontece? A gente está vendo... Isso é um defeito dos lançamentos atuais desses discos antigos. Tem no Yes, tem no Marillion, tem aqui, estou vendo no Trilogy. Eles estão lançando o álbum com, assim, dezenas de música bônus, pô. Não pode. O álbum é um trabalho completo, fechado. E, né, o Gustavo nunca ouviu o Trilogy, ele vai ouvir. Trilogy acaba aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6 com Abaddon's Bolero, né? Abaddon's Bolero, Aí vem mais umas 20 músicas. Poxa, aí o cara que não conhece vai ouvir isso aqui e fala, pô, esse álbum é uma enrolação. A pessoa não sabe onde termina, entende o que eu estou dizendo? Entendi. A pessoa precisa prestar bem atenção, viu? Porque, assim, se você vai ouvir o Hold Down aqui, o mix está errado, entendeu? Então, eu acho que é um problema isso. Ouvir música que não é devida a esse disco, né? Então, prestar muita atenção. Quem não conhece a banda... mas quem não conhece a banda, que eu acho que o grande... motivação desse programa também é isso, é atrair novos fãs, esclarecer, porque eu tenho muita dúvida sobre muita banda, despertar e esclarecer a pessoa que vai conhecer o que é bom, o que não é, onde foi pisado de bola, onde não foi, o que é o principal, o que não é. O que evitar, né? O que evitar. Então, vamos lá. Então, esse álbum, para mim, ele é completinho, bem legal, é um universo do Emerson Lake and Palmer, está aqui. É um belo resumo para a banda. Para quem quer conhecer, talvez seja uma boa abertura. Tem um pouquinho de tudo, com Tarkus, paulada mais forte. Ou para quem gosta de uma coisa mais, a gente começa já com Tarkus, que vai... Então, manda uma palha desse álbum aí para poder consolidar isso aí. Hold Down. Pelo amor de Deus, é o clássico dos clássicos desses caras. Aaron Copland é uma versão... Olha, já é. Fazendo, é um cover. É um cover de Aaron Copland, um músico erudito do século XX norte-americano. Comecinho do século XX. Exato. Depois ele vai gostar bastante dele e fazer mais coisa, né? Exatamente. Vamos ouvir, então, Hold Down!